Oi, gente! Boa noite, bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos juntos mais uma segunda-feira e o meu papo hoje vai ser com a Márcia Novo. Vocês já conhecem, ela já é uma figurinha do nosso programa Chá da Tati, é um amor que a gente tem aqui. E a gente vai falar sobre espiritualidade logo depois da vinheta. Voltamos e o papo hoje é com a Márcia Novo. Márcia já está por aí, vamos começar o nosso papo. Meu amor, boa noite. Saudade de você. Eu também, muita. A gente fica muito tempo sem se falar, não dá certo. É verdade. Má, como é que você tá? Eu sei que eu sempre te peço isso, mas é porque sempre tem gente nova acompanhando a gente. Então, quem não viu, quem não chegou a assistir os programas anteriores, quem não viu lá no Instagram, fala de novo para essas pessoas quem é você, o que você faz e, enfim, a luz que você é, por favor. Primeiro, eu sou irmã da melhor amiga da Tati, né? Irmã mais velha da melhor amiga da Tati. Eu conheço a Tati desde que ela era adolescente. Gente, é uma história de famílias, assim. Ela era aluna do meu irmão, enfim. A gente se conhece faz muitas e muitas décadas, né? Principalmente as minhas décadas. Não a sua, porque você é novinha. Eu sou só a Márcia Novo. Eu sou uma eterna estudante, eu fiz educação física, depois eu terminei meus estudos em inglês, então eu também sou professora de inglês, professora de educação física. Agora, esse ano eu termino a minha graduação em filosofia, vou virar professora de filosofia também. Ano que vem eu termino a graduação em yoga. Eu não te contei, eu estou fazendo uma certificação em yoga. É uma coisa incrível, então eu tô juntando tudo, porque yoga é uma coisa sensacional, não é só o exercício, existe uma filosofia atrás da yoga. Apaixonada, apaixonada. Vou juntar tudo, o corpo, o espírito, a mente, pá, e vai virar uma coisa só. E aí a Tati e eu já fizemos muitas coisas juntas, muitas conversas. Eu sou uma estudante de astrologia e eu já li muitos mapas astrais nessa jornada, né? Inclusive de príncipes e princesas, gente do Oriente Médio. Não posso citar nomes que vai apavorar o povo, mas toda uma jornada atrás da humanidade, né? O que é essa humanidade? O que nós estamos fazendo aqui? Que é uma pergunta que hoje, por isso que a gente vai falar sobre isso, né? É uma pergunta que a religião tenta dar conta, né? Da onde eu venho, por que eu estou aqui, para onde eu vou, né? A religião dá conta disso muito bem, né? Só que quando você começa a questionar algumas coisas da religião, você recebe respostas assim, é porque está no livro sagrado, né? Então, por isso que hoje a gente vai ter essa conversa sobre espiritualidade. Eu vou tentar separar alguns conceitos aqui, baseado na religião, na filosofia, e ver se a gente consegue fazer um mapa. Antes de tudo, Tati, eu já queria explicar que as pessoas que são religiosas, eu absolutamente não estou atacando a religião, absolutamente não estou atacando a sua fé, não estou atacando a sua crença, é apenas uma conversa sobre temas que podem ser conversados, né? Eu acredito que a gente pode conversar sobre tudo, até tabus. E uma conversa não é uma ofensa, não vou criticar nenhuma figura religiosa ou nenhum livro que seja importante para as pessoas que têm a religião como uma meta de vida. Acredito até que seja muito bom ter religião, né? A gente vai conversar sobre isso, mas por favor, não se sinta atacado nunca. Se você se sentir atacado, já me perdoa antecipadamente, não é a minha intenção. A minha intenção é apenas conversarmos sobre espiritualidade e religião, tá bom? Tá? Eu acho incrível você falar isso, eu acho muito bem lembrado falar disso. E a gente tem abordado aqui, como na semana, faz 2 semanas ou 3 semanas, eu falei sobre reencarnação. A gente tem falado sobre assuntos diferentes e que
de fato, a intenção não é atacar ninguém, mas exatamente essa quebra de tabu. A gente está aqui para polemizar de alguma forma, para provocar as pessoas a pensarem, né? A falar sobre, para que a gente consiga ter um universo um pouco mais aberto e respeitando mais as diferenças e as outras pessoas. Acho incrível você falar isso, Má, porque eu não ia ter feito essa introdução tão bem. Má, a gente vai falar sobre espiritualidade, mas eu quero lembrar uma coisa que você falou sobre astrologia. Hoje, coincidentemente, eu estava conversando com uma amiga minha que está na França, e nós estávamos falando sobre histórias, contos que ela está escrevendo. E aí eu falei, porque a pessoa é tal, é Capricórnio, trabalha e tal, não sei o quê. Eu sou uma sagitariana com ascendente em Gêmeos, né? Ela falou, Tati, meu Deus, qual é a sua lua? E aí hoje eu descobri que a lua é em Virgem, porque eu fui no mapa que você fez para mim. Gente, a Márcia faz mapa para mim todos os anos. Então, no início do ano, ela faz o mapa para o ano. E aí eu fui ver o meu mapa, e aí eu vi várias luas, e eu fiquei conversando, eu falei, gente, onde que é a minha lua? Que eu não sabia, não tinha me atentado. E a minha lua é em Virgem. Olha, o que te permite fazer um programa desse, organizado, com horário, tá vendo que legal? Virgem, tudo de melhor. Só que sentimentos também são catalogados, cuidado. Ai, meu Deus. Vamos falar espiritualidade. Então, é isso, gente. Gravação no sítio. Mas, espiritualidade. Eu quero que você comece falando sobre o que isso significa e se a espiritualidade vem antes da religião. A gente pode começar por aí? Claro, absolutamente. Ótima a sua proposição. Olha que interessante. Sim, a espiritualidade vem antes da religião, né? Vamos pensar em o ser humano como um ser global. Hoje, eu digo hoje porque se você estuda a história da humanidade e a história do ser humano, que começou antes da sociologia, era a filosofia, né? A sociologia e a psicologia apareceram depois, com uma divisão mais colada no ser e menos na mente. Antes, a gente achava que o ser humano era uma coisa global. Não tinha essa divisão de espírito, mente, emoções, o biológico, nada disso, né? Nada disso. Isso é uma invenção nova, como a medicina também hoje é separada em milhares de áreas, né? Antigamente o médico ele examinava tudo, exatamente o filósofo ele examinava o ser humano como um todo, né? Então, a espiritualidade hoje, do jeito que a gente pensa, fatiando o ser humano, né, em várias camadas, é uma parte da nossa humanidade, da nossa essência como seres humanos, né? Então a gente tem a mente, que produz ideias, gera conceitos, como falou a Tati, provoca, problematiza, a mente é feita para isso, né? Também cria coisas, cria carros, cria objetos, cria projetos, né? A mente faz essa coisa toda, que é o racional. Existe a parte emocional do ser humano, que toda vez que você sente uma emoção, vontade de rir, ou de chorar, ou ver uma criança, ou ver o amor da sua vida, seu coração acelera e seu corpo esquenta, acontece uma emoção. Essa parte, aí, hoje em dia, de novo, né, a gente separa como as partes da emoção. Em astrologia isso está tudo separado. E a religiosidade, ou melhor, a espiritualidade é uma outra parte nossa, que ela não é nem razão e nem emoção. Olha que interessante. É onde você senta olhando para aquele céu cheio de estrelas e pergunta: será que eu vim dali? Ou será que eu vim daqui? Será que eu vim de algum desses pontos que iluminam o céu? Que a gente sabe que são planetas, estrelas, sóis, né? A gente sabe já. Mas você ainda se pergunta: será que eu vim dali? Eu sei que eu nasci da minha mãe, biologicamente, minha mãe da minha avó, etc. Mas tá, infinito. Tá, mas o infinito, esse planeta não existe infinitamente. A gente sabe disso também. Então, antes de existir o planeta, se eu sou infinita para trás, onde que eu tava? Pronto. Aí começamos a pensar na espiritualidade, que é uma coisa que não é corpórea, ela é impossível de se tocar,
né? Ela não é biológica, mas é um pensamento que traz um sentimento. Olha, eu misturei as duas coisas, percebeu? E você tem Sim. essa sensação de pertencer a alguma coisa e você não sabe o que é. Então, desde que o homem olhou para o céu a primeira vez e viu a lua, ele pensou: nossa, o que será que é isso? Eu não consigo pôr a mão, então não é pedra, não é para comer, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação, um sentimento com relação a essa imagem que está em cima da minha cabeça. Hoje, mesmo com todo o conhecimento, o ser humano tem o mesmo questionamento. Da onde é que eu vim? Né? Da onde surge essa ideia de humanidade? E a pior pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Quando você consegue sair da materialidade, Tati, e pensar, eu tô aqui para criar meus filhos, tô aqui para pagar conta, tô aqui para, sei lá, arar a terra, fazer programa de computador. Quando você sai da materialidade e você começa a se questionar profundamente o que é que eu tô fazendo aqui, para que eu sirvo, você entrou na espiritualidade. Você entrou numa coisa que é muito maior. É muito maior que a mente, é muito maior que as suas emoções. E eu vou arriscar te dizer aqui que a espiritualidade, ela une todos nós, seres humanos, numa coisa só. E isso é pisar fundo agora, hein? Porque a gente descobre que a gente é um só. Quem consegue imaginar a humanidade e você dentro da humanidade como um bloco de uma... As palavras me faltam. Uma energia, um evento, uma entidade. A humanidade pode ser isso tudo, né? Um evento, uma energia, uma entidade, é um grupo de seres que aqui estão, chamado humanidade. Quando você se vê lá dentro e você percebe, nossa, se eu fui criado por alguém, fui criado tudo junto com essa galera aqui, ó. De novo, daí tem não que dá para ter pisar fora dúvida. da materialidade. Fala. Aí não dá para ter dúvida de que você foi criado junto com outras pessoas e que você faz parte disso. Então. Mas agora eu quero... Fala. Pode ir? Claro, não, fala. Não, o que eu queria também já falar para você é que se gente que se questiona sobre isso, desde que o mundo é mundo, ou desde que a gente se entende, os nossos infinitos, os nossos ancestrais, a gente se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Você acha que isso também, a espiritualidade, antes de qualquer coisa, moveu a humanidade para se tornar o que ela é hoje, nessa busca de o que é que eu estou fazendo aqui? Bom, vamos assim, ser muito honesta, né, Tati? Poucas pessoas pensam realmente sobre isso. Eu falo, o homem pensou, a humanidade, os seres, né, humanos pensaram, mas algumas pessoas pensaram, né? Lembra, nem todo mundo faz tudo. Nós já conversamos sobre isso aqui. Todo mundo vai ser feliz? Sim. Não vai. Todo mundo vai ter uma vida boa? Não vai, né? Você pode até desejar que todo mundo seja feliz e tenha uma vida boa, mas até você desejar isso acontecer é um grande gap. Mas que existe o questionamento em alguns elementos da humanidade, isso não há dúvida, né? Você vê desenhos, né, em caverna, e você vê lá eles jogando, tal, flechinha no outro, e tem um que tá olhando assim, ó. Ué, que desenho tá olhando pra cima? Por que será que tá olhando pra cima? Alguns vão dizer, tá olhando pra Deus. Ele nem sabia disso ainda. Ele não sabia ainda disso, ele sabia que tinha alguma coisa lá em cima, né? Então, eu acredito que depois de um certo momento a humanidade começou a pensar, puxa, eu sou um indivíduo, meu corpo tem funções que eu até desconheço. Estava hoje conversando com um amigo, a gente nem sabe o que tem no cérebro. A gente não sabe. Nós estamos em processo de descobrir. Subconsciente, então, é risível, porque a gente não tem a mínima ideia. Mínima. Então, estamos caminhando, não sei do que não é, estamos caminhando. Então, todo esse desejo de descobrir
a tua essência e a tua origem, sem dúvida que alavancou a humanidade. E alavancou a humanidade forte. Tem períodos da humanidade que o ser humano se dedicava exclusivamente a isso, né? Exclusivamente a isso. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Os pré-socráticos tinham essa coisa de por que a árvore morre? Por que o boi morre? Por que a minha flor seca? Olha que loucura. Isso é uma loucura. Imagina, ele enxergou que a florzinha morre. Ele ficou pensando, mas por quê? O grau da evolução mental. E aí, nessa época, eles acreditavam que existiam deuses, né? Porque 600 anos antes de Cristo não tinha nada ainda, não tinha ainda a religião católica, não tinha o Islã, né? Depois, com o tempo, veio... já tinha o Torá e o judaísmo já existia, mesmo assim era uma coisa bem primitiva, era mais um set de regras, assim, para controlar aquele povo ali, né? Sabe aquela coisa, que algumas regras para controlar as pessoas, né? Que é uma coisa que a religião faz bem. Lembra? Não é crítica, é ponto, é fato. Religião organiza a humanidade, isso não há dúvida. Então, esses momentos de questionamento do além do eu, né? Mas aí olha para cima e fala, putz, essa lua de novo. Cara, ela é linda. Quem será que pôs ela ali? Pronto, começou o questionamento, né? E aí, eu, de novo, arrisco a dizer, quem é espiritualizado mesmo entende que pertence à humanidade esse blocão de gente, né? Ele entendeu isso. E essa pessoa não vai criticar mais nada, não vai criticar outras religiões. Observa, eu não sou espiritualizada não, tá? Eu só sou uma estudante. Cuidado aí, né? Mas essa pessoa, quando você entra nesse conhecimento, esse entendimento de que nós todos somos uma coisa só, e que se alguém criou, pum, tudo junto, né? Similar, mas não igual, nós já conversamos sobre isso aqui também, né? Sim. Essa pessoa passa a ter uma visão tão diferente, que é aí que eu separo a espiritualidade da religião. E aí eu quero te fazer Desculpa, antes de você continuar, eu vou te fazer uma provocação. Adoro. E aí eu sempre falo do achismo. Você acha, e eu vou colocar no achismo, gente, porque a gente também tem falado disso aqui, que a partir do momento que se trouxe uma religião, houve o início, eu estou falando no campo dessa espiritualidade, uma das formas de separar o ser humano, e sem crítica, sem o que está certo, sem o que está errado, mais uma vez, mas a gente sabe que, como clero, como a matança das bruxas, como várias coisas que aconteceram, quando a gente traz a religiosidade para dentro da espiritualidade, para poder tentar dominar aquilo que a gente desconhece, fez com que a gente conseguisse dominar povos e separá-los? Provocação. Nossa, Tati, você, caramba, hein? Quem é você? Não tô te conhecendo. Sua pergunta é extremamente provocadora, lógico, e instigante, né? Instigante mesmo. Eu escutei isso outro dia, uma professora falando isso. Que pergunta instigante, né? A religião, na minha opinião, surgiu por uma necessidade que as pessoas tinham de já separar um grupo de outro. Entendeu? Isso a gente, quando você estuda a filosofia, né, com um olhar sobre a religião, mas sem ser religioso, né, assim, é que nem fala, você coloca os óculos da religião, mas só tá compreendendo como é que as pessoas pensavam naquele momento. Pensa, você, rica de matar, não de morrer, né, rica de matar, com suas plantações de oliveira, com 5 escravos, né, nunca deu um peito para um filho, quem cuidava era a ama, linda, maravilhosa, né? E as pessoas sentadas no chão da sua casa linda. Você acha que você e essas pessoas são iguais?
a sensação de superioridade que a humanidade toda tem, uns seres com os outros, é o que foi, eu acho que foi esse estupim, mas eu sou melhor que ele, eu sou diferente dele, eu sou mais rico que ele, sou mais bonito que ele, sou mais branco que ele, minha casta é de uma outra natureza, eu sou herdeiro, eu sou descendente de Alexandre o Grande, sei lá. Eu não sou um escravo qualquer, uma ama de leite. Não sou o cara que fica sacudindo a oliveira lá para pegar. Não. Minha mão é fina. Meu pé é fino. Eu uso calçado. Eu não sou esse povo descalço. Então ali a religião tem um campo fértil de gente para falar: olha, realmente vocês são superiores, mas aqui nessa casa do Senhor a gente vai dizer que todo mundo é igual. Aham! E aí, assim, você que se acha superior vai ser olhado pelo Senhor, né? Que nem fala minha amiga, o homem que está no céu, e vai dizer: ó, aqui você é igual, ser humilde vai te colocar no reino dos céus. Pro pobre coitado do pé descalço, falava assim: olha, você sofre agora, mas quando você sair dessa provação, você vai ter o reino dos céus. Porque, né? Quem aqui sofre, quando vai pra lá, não sei onde que é, olha lá, já sofreu a encarnação dele. Agora ele vai estar, sabe, bebendo vinho, ouvindo a lira. Um lugar cheio de almofadas e plumas. Isso, exatamente. Então, assim, você vê, a religião, ela responde à nossa ambição, nosso egoísmo, a nossa mesquinhez. Ela responde. O medo, a culpa. Porque, na verdade, a gente sabe, né, que Deus perdoa tudo. Ué? Quantas pessoas que a gente conhece do Brasil que tinham um passado questionável se tornaram pessoas religiosas e página branca, tcharam! Porque ele perdoa todo mundo. Percebe? De novo, pessoal, cuidado, eu não estou questionando a existência de uma força poderosa que cuida tudo. Não é esse o ponto aqui. O ponto é que as pessoas são espertas e a gente nunca vai deixar de ser esperto. A gente é esperto desde o Homo sapiens. Que como o Homo sapiens derrotou o Neandertal? Ele aprendeu a fazer arma. Aí o Neandertal dançou. Percebe? Foi mais esperto. Então, calma, existe um jogo de regra aqui nessa coisa chamada religião, onde eu posso ser perdoado. Ah, que maravilha, então eu vou aprontar um pouco, depois eu vou ser perdoado, começa tudo bem, uma vida boa, quando eu morrer, eu vou pro céu. Olha que maravilha. Eu já questionei isso. E do contrário. Sim. E do contrário, eu tenho o poder de dizer que se você não fizer aquilo que eu acho que é certo, você vai arder no fogo do inferno. Esse poder da fala, de você falar, né? Se você não for bom, você vai pro inferno. Você percebe isso? Porque você pode falar isso, eu também, e qualquer clérigo pode falar. Não precisa ser um clérigo, eu posso falar, você também. Você vai arder no fogo do inferno, você mente, você trai, você... Perfeito. Porque lembra, eu estava hoje pensando sobre isso, a filosofia, a teosofia também e as religiões, eles todos buscam responder o dilema da humanidade. Por que eu não consigo ser feliz o tempo todo? Por que eu não sou satisfeito com o que eu tenho? Por que eu quero sempre mais? Então, isso é uma coisa que é contínua na humanidade. Então, as pessoas estão sempre querendo responder. Aí estuda, cria teoria, cria livro, faz livro sagrado, abençoa o livro, faz rito em cima do livro, faz todo mundo acreditar e outros continuam pensando e questionando, né? Por que eu não consigo ser feliz o tempo todo, né? Isso até uma certa época da humanidade, na 1850, quando nascem alguns filósofos aí mais pesados, 1820, por aí, o mundo falou assim: eu tô achando que a humanidade é assim mesmo, hein? Eu acho que isso aqui não tem jeito, não. Melhor aceitar o mal e o bom, o invejoso e o generoso, que eu tô achando que todo mundo é tudo e vamos que vamos. Melhor aceitar tudo.
e, óbvio, uma crítica severa à religião que começou, né? Mas começou um pouco antes, até em 1700, então a galera já começou a meio que questionar, será que eu realmente eu vou para o céu? Será que depois de fazer tudo o que eu fiz, se eu sentar o meu joelho ali e fizer tudo o que me mandaram fazer, eu vou ser perdoado? O que é perdão, né? A gente vai entrar numa outra conversa aqui. Então, Aí vai. Então, é, vamos voltar. vamos. Falando ainda sobre espiritualidade, você me mandou um pouquinho, quando a gente estava falando sobre o que nós íamos conversar, sobre Uhum. ateus. Então, a gente está falando um pouco, até para a gente falar que não está atacando absolutamente nada, nenhuma religião, a gente está dissertando, eu acho que é fácil, correto falar, nós estamos dissertando sobre as questões religiosas, enfim, espiritualidade e ateísmo, né? Então, eu cheguei a falar numa live que eu estava falando sobre, preparando para a gente falar sobre, uma live sobre o luto. Eu estava Ai, preparando para falar ainda, eu estava falando com a psicóloga Joyce, e a gente falou sobre alguém, uma pessoa, uma figura pública, que é ateia, que é a Angelina Jolie, que é uma atriz que todo mundo conhece, que faz missões, que vai cuidar de crianças na África, que adota, que tem outras coisas. E aí, a gente falou dela nesse sentido, de que ela é uma pessoa que é ateia, ela não acredita em Deus, né? Então, ateu, ateia é quem não acredita em Deus, nessa figura, como a gente coloca dentro do cristianismo, enfim. Mas ela é uma das melhores pessoas que a gente vê fazendo coisas, que leva grupo de missões para regiões que precisam de auxílio médico para crianças que não têm, né? Enfim. E aí, ela é ateia e faz esse tipo de ação. A gente pode falar que ela é espiritualizada? de acordo com a teoria que eu iniciei aqui, né, o programa, que é o conhecimento de que você pertence a um grupo humano e de que você deve respeitá-lo, porque afinal é você, né? É você. Você e eu somos uma coisa só, se você pensar. Feitas da mesma matéria biológica, de novo, semelhantes, não iguais. Mas essa semelhança faz com que eu ame você. Eu só tenho que treinar para amar o cara que mora aqui na minha porta, na rua. Entendeu? Porque, na verdade, ele também é igual a mim. A Angelina Jolie, ela não precisaria fazer isso, né? Linda, rica, adotou uma criança de cada canto do mundo, era casada com o Brad Pitt. Desculpa, né? Eu Então, queria ser. pensa. Então, o que mais ela quer, né? Ela percebeu que ela não estava na amplitude total do ser dela. Quando se escuta os discursos dela, que ela está lá nas Nações Unidas, que ela é embaixadora, né? Porque ela cuida das Sim. pessoas desinteressadamente, né? Alguém pode questionar, porque ela quer ser mais famosa. Gente, really? Depois que ela fez Tomb Raider, não precisa fazer mais nada. A mulher é incrível. Nada. Ela fez filmes incríveis, ela é muito rica. Você acha que ela quer ficar mais famosa? Né? Não sei. Isso é uma coisa questionável. Enfim. Você descobre que a humanidade é uma só e você vê alguém do teu grupo que não tá legal e você pode ajudar. Você tem as condições financeiras, tempo, energia, idade para você ir ajudar. Isso chama-se amor à humanidade. Isso é espiritualidade. Você entende o amor à humanidade, né? Aí um monge lá no alto da montanha é espiritualizado? Talvez sim, talvez não. Se ele passa o dia inteiro rezando, só fica cuidando da própria careca dele, raspando aquilo ali, rezando, contando as bolinhas, e fica ali o dia inteiro e não faz nada para ninguém, nada nunca, ele já chegou num ponto tal que ele entendeu que ele é parte de um todo, ele vai descer da montanha e vai fazer alguma coisa por quem tá embaixo. Percebe? Sim. Você tem que chegar nesse ponto de compreensão de que eu posso ajudar alguma pessoa, por que não? Eu estou num ponto de um amor tão grande pela minha espécie, pela minha raça, pelo meu grupo de humanos, 8 bilhões, né? Que já passou de 7. Por que não Estamos em ajudar? 8.
Então, estamos em 8, exatamente. Olha só, na minha opinião, Angelina Jolie, apesar de não acreditar que alguém criou tudo, tá olhando, julgando ela, que é essa figura de Deus que algumas religiões passam, não todas, né? Passam de que tem um cara cuidando de você, te culpando, exigindo um monte de coisa. Ela é a pessoa mais bondosa, como você mesmo disse, a melhor pessoa que a gente conhece. Ela e outras, né? Tem muita gente que ajuda, a gente nem sabe. Nem sabe. Má, isso tá me deixando intrigada, mas eu vou te falar também no âmbito da provocação. Se lá atrás a gente teve algumas pessoas que eram mais espertas e disseram, ok, há um jeito de eu usar essa carência de informação ou necessidade de se entender, de se encontrar dentro desse universo, desse espaço, e vou colocar dentro de uma caixinha, que é uma caixinha, que é a caixinha da religião X, da religião Y, da religião beta, gama, enfim, né? Até para as outras coisas. Você acha que se hoje, a humanidade, hoje, como a gente vê hoje, depois da Covid, depois, agora, a gente tirar o âmbito no mundo da religiosidade, faria com que nós nos uníssemos como pessoas, e eu não estou falando não estou falando novamente, a gente precisa sempre ficar frisando, né, de religião X ou Y, mas assim, eu consigo entender que eu tenho essa crença, e é nisso que eu acredito, mas, sobretudo, em crer nisso, eu tenho a minha espiritualidade, que está além da minha religião, e vamos tentar nos unir. Você acha que o caminho que nós temos hoje, filosoficamente, seria de união? Ou a humanidade perdeu a espiritualidade, de uma certa forma, que faz com que nós continuemos ao processo de julgamento, de distância, de territórios diferentes, de raça, de gênero, sem a espiritualidade, quer dizer, sem a religiosidade, que também nos carrega para a espiritualidade, faria com que isso piorasse. Me fiz entender? Sim. Um dos meus professores de filosofia, ele sempre parte de uma pergunta assim: se nós não tivéssemos religião, o homem seria mais animalizado? Né? Será que ele seria mais animalizado? Se hoje, né, ele ia comer criancinha? Entendeu? E aí, eu tenho duas respostas para você. Eu conheço particularmente pessoas cujas religiões são bem, como dizer, seculares, né? São religiões pesadas, o Islã e judeus. Porque o cristianismo ele é mais light, ele mistura com banda aqui no Brasil, ele é mais flexível um pouco. Entretanto, o Islã e o Judaísmo, o islamismo e o judaísmo, eles são um pouco mais severos com relação à postura, né? Eu perguntei para essas pessoas o seguinte, de novo, né? Não fique bravo, vou te fazer uma pergunta dura. Se você não tivesse a sua religião, a maneira que você tem, você se sentiria livre para matar, para fazer tudo que você quer, roubar? Adivinha qual foi a resposta? Sim. Sim? Sim. Matariam, roubariam, iam tocar uma bagunça, porque o que os controla, na verdade, é o medo de Deus, é o medo de Jeová, é o medo de Alá, porque tá vendo, tá olhando, tá cuidando. Então, se eu não andar na linha, depois lascou, entendeu? Porque acredita também no depois, né? Que depois vai ter que pagar. Então, a minha primeira parte da resposta é essa. A religião tem uma parte, sim, em controlar a animalidade da humanidade. Sim, tem. Por um set de regras, que se a pessoa, ela é, sabe, ela tá só naquela rotina de trabalhar, voltar para casa, fazer filho, trabalhar, voltar para casa, fazer filho, ela não tem tempo para filosofar, para pensar, ficar um tempo quieta. Principalmente hoje em dia, a gente tem tanta distração. Nós já conversamos sobre isso também, lembra?
A gente tem a tagarelice, a Sim. distração da internet, e agora com esse monte de coisa nova, e o cara que foi atacado na Espanha por racismo, você se envolve com todas essas histórias, e você está distraída da tua essência, né? Essa é a tônica da atualidade. Não estou falando que tá errado, tá certo, eu nem sei o que é isso, mas é o que existe hoje. As pessoas não têm tempo para pensar as questões, de onde eu vim, quem eu sou, para onde é que eu vou, né? A religião, de novo, entrou. Dá conta disso. Vem cá, Habib, eu vou te falar o que você tem que fazer assim, tem que rezar, tem que ir para a missa pro ritual, para mesquita, entendeu? Você tem que ir, como fala do judeu, né? Não é mesquita, pro templo, não é templo, meu Deus. Perdão, gente, esqueci o nome. Perdão mesmo, perdão. Então. Alguma coisa H, toga na. Alguém vai lembrar. Alguma coisa goga. Sinagoga. Sinagoga. Boa. Sinagoga. Então, você cria esse monte de ritual, a pessoa pega o domingo dela, se arruma bonita, vai, chega lá, ela limpa a mente dela, dá a mão para as pessoas do lado, ela ora, ela reza, ela pede perdão, ela cai de joelho, faz todo o ritual. Olha como a pessoa tá, menos louca, mais controlada. Tá indo num ritmo bom, talvez vá até os 80 sem fazer besteira. Entendeu? Então, a religião controla as pessoas? Sim. Se tirar a religião vai ficar todo mundo louco? Todo mundo não. Porque como a Angelina Jolie, tem gente que não acredita em nada. Aliás, a Europa é um país que... Japão parece que só 1% acredita em Deus. Japão, Finlândia, Coreia do Sul, Noruega, esses lugares, cara... Mas você não vê ninguém falando que massacrou todo mundo, matou, não tem nada disso. As pessoas estão vivendo uma vida em conjunto, com um set de regras estabelecido não pela religião, mas por uma outra sensação de humanidade, tá todo mundo bem, né? Então, sim, a religião controla, sim, algumas pessoas vão pirar o cabeção, né? Se não houvesse religião, elas iriam ficar realmente muito doidas, mas uma boa parte da população é boa por natureza. A gente não vê isso na internet porque não vende. A gente vê o ruim. A gente não vê a coisa boa. A coisa boa sou eu e você aqui, que nem duas tontas tentando passar uma palavra sabe, de bem, de alento, mas a gente não vai pra Globo. Quer dizer, vai, né? A gente vai pra BSTV. Exatamente, vai pra BSTV, que tá fazendo uma ação contrária do que a mídia faz. A mídia vem da desgraceira. O ser humano vai atrás da desgraceira. Eu acho um pouco injusto falar a mídia que faz. As pessoas querem comprar isso. Consomem? Sim, consomem. Né? Consomem fofoca, consomem coisas que elas acham interessantes, mas que não são nada construtivas. Zero construtivas, né? Então, eu acho assim, num grosso modo, se fosse pegar essas duas respostas que eu te dei, fosse fazer uma fórmula, dividir e tal, não sei o que, colocar uma raiz quadrada. Ai, seu cachorrinho, que lindo. A gente... eu vi ele ali passando. Se a gente fosse fazer toda essa fórmula, eu acho que assim, no frigir dos ovos, não ia ser tão ruim assim, a humanidade não ia se autodestruir. Não iria. Porque a maioria das pessoas faz as coisas que são ok, que são generosas, que não são agressivas, né? Tem muitos elementos que estão perdidos aí nesse meio de caminho, mas são outras, é uma outra conversa. Na minha opinião, se você sentar uma tarde e olhar um pôr do sol, você entra no caminho da espiritualidade. Porque é inegável a beleza, é inegável a estética da natureza. Ela toca qualquer qualquer religião. A pessoa pode ser uma traidora, ela olha o pôr do sol, dá uma moleza nela, entendeu? A mente cala, ela consegue se projetar como algo maior do que aquela carne ali, com roupa de grife ou não, entendeu? Sim. E aí, eu vou... é muita coisa, porque eu quero te fazer uma outra pergunta. É possível, Má? Você acha que, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu vou me colocar, você sempre me coloca como exemplo aqui.
Eu não Boa. tenho uma religião. Eu sou universal. Se eu tiver que ir numa igreja protestante, eu vou, porque eu estou com vontade, quero ir. Eu quero me conectar com Deus de alguma forma. Então, eu creio, eu quero, só que eu não acredito, Tatiana, mais uma vez, gente, eu estou falando de mim, eu não acredito que exista só um caminho para me conectar com Ele. Eu acho que eu posso usar o caminho que eu quiser, porque eu acredito numa coisa tão legal, tão pura, tão boa, tão real, de amor tão puro, que eu acho que se eu estiver sentada aqui conversando com você, de algum jeito eu estou me conectando com ele, desde que eu esteja fazendo aquilo que não prejudique nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser, nenhuma outra coisa. Não, isso é a Tatiana falando. Mas, se eu não tiver uma religião, pode ser que eu tenha uma carência. Porque é muito fácil eu ser segura de mim dizendo eu acredito, eu creio, eu vou atrás. Mas você acha que nós, ainda, seres humanos, na sua maioria ou não, enfim, dentro da cultura que a gente está, do corte de tempo que nós estamos agora, porque a gente tem aí muitos anos, né? No nosso corte histórico agora, também não há uma necessidade da gente ter um lugar com um grupo que pense como eu, para que eu me sinta segura, inteira, fazendo parte de algo? Espiritualmente falando, sim. Eu acredito que você tendo um grupo onde você se apoia e troca as ideias e ali criam-se novas conexões e um apoio, um suporte das pessoas, fica mais fácil você exercer a generosidade. Sozinha é bem complicado. E por que eu digo que sozinha é bem complicado? Porque você está sujeito à tagarelice do mundo, né? Quando você tá num grupo, você pensa, mas final de semana passado nós conversamos e foi uma conversa tão rica, tão cheia de pureza e de espiritualidade, de perdão, eu não vou ficar acreditando nessas fofocas aqui da televisão. Tá? Você sozinha no mundo, que nem você falou, cria uma carência. Né? E lembra, nós somos seres gregários, a gente precisa de outras pessoas junto da gente para ter essa troca e assim, eu não tô tão louca, não tô tão errada. Eu tenho pessoas que concordam comigo e a gente conversa e cria ideias e vai ficando confortável fazer, né? Confortável fazer. Ao mesmo tempo, tem que haver um cuidado extremo para não invadir a tua individualidade e você não ser, seu cérebro não ser lavado pela ideia de algum líder desse grupo. Percebe? Então, assim, Sim. É confusa essa minha resposta? Sim. Porque a humanidade é confusa. Porque nós somos confusos. E não há uma fórmula certa para isso tudo. O que eu estou dizendo é, sim, se a Tatiana achar um lugar onde as pessoas pensem razoavelmente como ela, e existe uma troca, vocês se escutem, falem um ao outro e vocês saírem de lá elevados, se sentindo, sabe assim, conectados, tanto com a energia maior, divina, ou Deus, como você quiser chamar, e também o grupo, isso é uma sensação de acalanto gigante. É um coração quentinho. Você não se sente sozinha mais, abandonada, sujeita a esse mundo cruel. Ao mesmo tempo, se você tiver uma ideia um pouco fora, de novo, que não seja ruim, que não ofenda ninguém, mas você pense um pouquinho diferente e o grupo te rejeitar, você talvez ou se adapte a ele e se agrida, ou você vai cair fora. Entendeu? Então, esse meio do caminho, como fala no budismo, a estrada do meio, sei lá que estrada é essa, acho muito complicado achar essa estrada, entendeu? Muito complicado achar essa estrada. Mas se você conseguir um grupo desse, onde a conversa é semelhante, de novo, lembra? Não é igual. A conversa é semelhante. Você se sinta acalentada, reconfortada, aceita. Cara, fica ali. Fica ali mesmo. E eu acho que hoje, de novo, nesse corte de tempo, como você disse, esse corte de tempo, a humanidade com religião ela é melhor. Pronto, falei.
né? Considerando considerando os 8 bilhões e as coisas que a gente 18 faz, bilhões. tá? As coisas que a gente faz como ser humano, que é execrável, são execráveis, e seria melhor que esse povo tivesse religião. Entendeu? Seria Sim, melhor. Porque eles agora. não têm Ah, controle, né? As pessoas estão sem controle, cara. Assim, a violência, assim, são ogros, não, é uma violência gratuita, porque qualquer outro motivo. Essas pessoas precisam de uma mão forte em cima delas, entendeu? Precisam. agora, a gente precisa, mas aí vamos para aquele caminho. E aí, Márcia, estou ouvindo o que você está falando, eu tenho a minha religião, a minha crença, eu não tenho crença nenhuma, mas eu me sinto fraca na minha espiritualidade. Eu não sei o que é espiritualidade, eu sei o que é a minha religião, eu sei o que é a minha fé, eu sei no que eu creio, mas você está me falando de uma espiritualidade, de um sentimento, de alguma coisa que também pode estar fora daquilo. Como é que eu faço para exercitar essa espiritualidade? Como eu, como eu posso entrar em contato com essa espiritualidade? Não a religião, porque a religião eu vou aos domingos, eu vou durante a semana, eu vou no meu templo, eu vou numa sinagoga, eu vou na minha missa, eu vou na minha tomar um passe, enfim, mas a espiritualidade no sentido da humanidade em geral, como é que eu exercito isso, como é que eu chego nisso, como é que eu me conecto com isso? Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Sim, Já ouvi falar na pirâmide de Maslow. Vou explicar, gente. Foi um pensador que criou uma pirâmide com umas assim, são faixas, né? Uma pirâmide, ela é pouquinho em cima e a base bem grande. Onde ele divide. Ok, é questionável, algumas pessoas questionam essa divisão, tá? Mas, assim, a grosso modo, é interessante porque ele diz que as pessoas basicamente se preocupam em comer, sobreviver, lógico, né? Sobreviver, então as necessidades básicas que tem ali, se alimentar, segurança tal. Depois, o segundo lugar, que ela consiga ter um lugar para morar, etc e tal, que ela consiga ter conexões. E o terceiro, isso vai subindo, subindo, subindo. Acho que são 6 steps, se eu não estou enganada aqui, né? Se eu estiver errada, você me perdoe. O último, o topinho da pirâmide, adivinha o que se encontra? Espiritualidade. Porque você só vai alcançar aquele ponto de pensar, nossa, a humanidade, eu faço parte, se você saciar todas as suas necessidades básicas, secundárias, terciárias, para chegar no ponto onde você sente a conexão com a humanidade toda e ama a humanidade toda. Se estiver pagando conta ainda que nem louco, você não vai conseguir. Existem algumas pessoas que questionam que talvez você consiga pular uns degraus. Mas é pouquíssima gente, né? Maria Teresa de Calcutá, lá, né? Maria Teresa de Calcutá, apesar de ser religiosa, vivia uma vida simplíssima, mas tinha uma espiritualidade avançada. Ela acreditava na humanidade. Ela amava a humanidade, né? Então, se você não se acha espiritualizado, faz um exercício assim. Difícil esse exercício, hein? Vou falar para 2 tipos de pessoa. Para quem acredita em Deus, sem achar que você vai ofendê-lo, pense: e se Deus não existisse, como será que eu me comportaria? Andando na rua, com meus pares, com as pessoas, com os meus familiares, como você se comportaria? Aí você vai saber se você consegue ser espiritualizado ou não. Se você vai chegar, se não tivesse Deus, eu ia matar todo mundo, ia dar na cara porque a gente me irrita. Você não é espiritualizado ainda não, brother. Volta a acreditar em Deus e tenha medo dele, tá? Porque você precisa ser controlado. Se você é ateu e você já não acredita no Deus que criou tudo e te observa, observa o mal e o bem na humanidade. Faz uma conta. Faz uma lista no seu caderno de pessoas que você acha que são boas, que fazem o bem, de pessoas que você acha que fazem o mal.
a lista das pessoas que fazem o bem vai passar gigantemente a lista das pessoas que fazem mal. E aí você vai olhar para aquilo e falar, puxa vida, vale a pena eu acreditar. Entendeu? Veja bem, não estou sendo aqui uma pessoa inocentemente acreditar que todo mundo é bonzinho. Muito pelo contrário. Né? Eu acredito que Nietzsche estava certo nesse aspecto, que o bem e o mal fazem parte da gente. Então, eu conheço uma pessoa, eu observo muito claramente, muito atentamente, com o tempo, para ver qual que é a natureza, qual é o lobo que ela alimenta mais. Né? Aí, se ela alimenta um lobo que é do bem e não vai me agredir, essa pessoa merece um pouco da minha confiança. Entendeu? Se eu vejo que ela tá muito louca, que ela tá carente, que ela vai fazer alguma coisa que ela possa me agredir, simplesmente eu me afasto. Não deixo de achar que essa pessoa é humana, entendeu? Não passo a odiá-la. Eu não gasto meu tempo, porque é gastar tempo odiar alguém. Entendeu? Então, a resposta de Maslow para sua pergunta é: o topo da pirâmide é para quem já subiu todos esses degraus da existência. Eu já comi, já tô bem, não tá rico não, mas eu tô bem, me sinto satisfeito, razoavelmente feliz, pum, vai surgir a necessidade de algo a mais. A rotina não satisfaz, os relacionamentos, comer, beber, comprar, não tem mais sentido. Né? Se você está muito envolto ainda por consumismo, dinheiro, salário, e eu quero mais e mais e mais, a espiritualidade vai ser difícil de encostar em você. Você tem que se satisfazer em ser humano, aí você vai conseguir ser supra-humano, você vai para cima, entendeu? Fala, uau, eu não sou só um ser humano, que delícia, eu sou mais que isso. É um caminho longo, gente. E eu vou te falar, é muito satisfatório, viu? Eu tô assim, engatinhando nesse campo, mas é muito satisfatório, porque você descobre coisas boas de você, aí você fala, o outro também tem. Apesar de ser, às vezes, um desgraçado, por ele também tem uma coisa boa. Sabe? Ele xinga as pessoas no trânsito, mas gosta de cachorro. Você fala, pô, meu, olha que contraditório. Mas não é contraditório, é humano. A gente já está no final. Isso passa rápido quando a gente começa a conversar. E eu acho que, mais uma vez, você conseguiu trazer para esse programa a possibilidade. Eu falo que quando eu faço algumas perguntas eu te provoco, mas não é para você provocar eles que estão nos ouvindo. E trazer a idade de se questionarem e de tentarem achar respostas que a gente está conversando, até para contra aquilo que a gente está falando, para que se informem, para que de certo a gente consiga consumir mais e entender essa necessidade humana de adquirir conhecimento, é disso, a gente conseguir respeitar aquilo que é diferente e o que não pode a gente, e daí é um outro caminho também que eu acho que segue também para a idade, né? Que é juntar isso. Mas eu vou encerrar, mas antes de encerrar, eu quero te falar mais um que você falou lá no começo. Para a gente encerrar mesmo, que eu acho que a gente tem os outros. Falou que agora você está trabalhando em outros pilares, né? Então, você trabalha corpo, que primeira formação, você trabalha mente, e agora com o yoga, você está juntando também. E aí, se você puder falar, porque a gente teve algumas conversas agora, a gente falou sobre reencarnação, a gente luto, a gente conversou sobre você saber isso que eu não sabia, que são os traços de caráter, viu? Que tem a definição dos corpos através dos traços de caráter, que tem o masoquista. Eu não tinha ouvido falar nisso, que eu sou extremamente oral. Então, aquela assim, né? Tati, quem é você? Com ascendente em Gêmeos, com Lua em Virgem, sou de caráter oral, enfim, depois desse programa eu estou fazendo assim as minhas definições. Lindo. Mas com esses três pilares, e eu não estou falando do pilar de trabalho, de alimentação, enfim, eu estou falando dos pilares de corpo, né? Como você colocou, mente, agora, nosso espírito.
O que você pode falar antes da gente fechar sobre isso? Sobre essa experiência que você está tendo agora? Essa experiência que eu tô tendo agora tá me trazendo para um ponto que eu tô descobrindo que eu sempre desejei, mas eu tracei caminhos que estavam indo distantes do que eu sempre desejei, mas eu não sabia. Porque a gente não sabe nada da gente, né? Você tem que sair por aí estudando, pesquisando, conversando. Primeiramente, eu achava que se eu controlasse o meu corpo, como você mesmo acabou de citar, com dieta, exercício e cuidar da pele, cuidar, sabe, assim, comer coisa orgânica, tal, que ia estar tudo bem. E até um ponto, tá indo bem, né? Tá indo bem. Aí, de alguma maneira, eu sempre fui uma pessoa muito emocional, eu não gostava de ser tão emocional, porque eu explodia, né? Então eu falei, eu preciso ser mais mental. Fui atrás de estudar, estudei, até fazer a graduação de filosofia, que me fez ter contato com quase todos, não vou quase todos, muitos pensadores do mundo, né? Então o plano da minha mente explodiu. Aí eu olhei para essas duas marchas e falei, calma, tem uma outra ali no meio? Eu falei, nossa, tem uma outra Márcia ali, pequenininha ainda. Eu falei, nossa! Sabe assim, quando você para no tempo e você é puxada para os 6 anos de idade, 7 anos de idade? Eu falei, era isso que eu queria ser. Eu nem sabia. Porque eu fui levada para a sociedade, por opinião de pai e de mãe, porque como é que eu vou criar meus filhos, como é que eu vou ter dinheiro, tem que ser racional, não pode ser emocional. Você é um bom, a sociedade te leva para onde ela quer, né? Mas de repente eu olhei, Tati, eu vi, calma, tem uma pessoinha ali que acredita na energia, porque eu sinto a energia na minha pele. Me perspassa. Quando eu canto, eu sinto como se estivesse pinicando o meu rosto, pinicando as minhas mãos, porque a vibração da minha voz vai e volta. E isso me leva para um lugar que eu nem sei te explicar. E não é dentro da minha mente. É um supra, é um lugar além do meu cérebro. Eu sinto como se tivesse coisa em volta de mim. A yoga é exatamente isso. É o conhecimento mais antigo que existe na humanidade. São 15 mil anos que existe, que foi passado verbalmente. Aí alguém, o Patanjali, resolveu escrever. Maravilhoso. Alguém resolveu escrever esse negócio. E aí eles juntam exatamente isso. Através de movimentos do corpo, você controla a sua mente e você alcança estados de consciência superiores. Não tô falando que você tem que fazer yoga. Todo mundo fala, fazer yoga. Não. Escuta o que eu tô falando. Saciar o corpo. Olha lá, o Maslow. Sacia o corpo. Pula pra mente. Quando você entrar com esses dois, você vai ver que existe alguma coisa que tá ali junto com isso. Que é a tua essência. É exatamente quem você é. Que não é igual a mim. Não é igual a Tati. Não é igual a ninguém que tá aqui assistindo. Você é um indivíduo, de novo, semelhante, mas não igual, né? Quando eu descobri essa Marcinha ali, falei, nossa, tem uma pessoa aqui que tá afim de aparecer também. Ela quer fazer um triângulo com essa Márcia mental e a Márcia do corpo. E aí eu sento e medito, eu sinto uma paz gigante. É como se tudo acabasse e eu tivesse diluída no todo. E também não sou nada, porque eu diluí no ar. É uma sensação muito boa. Só quem medita vai entender o que eu tô falando. Isso me deixou calma. Por incrível que pareça, quem me conhece sabe que eu nunca fui calma na vida, muito louca. Eu tô conseguindo... Você me conheceu numa fase bem louca. Eu consigo me controlar em situações complicadas que a vida me oferece, porque, gente, a vida não parou de me dar perrengue. Os problemas não acabaram. Os problemas continuam. Físicos, mentais, saúde, gente que eu amo com problema. Os problemas continuam. Mas como eu confronto isso, como eu faço a digestão desses problemas, mas mudou da água pro vinho. Hoje eu vou te dizer, alcançando uma espiritualidade, eu estou mais equilibrada. Eu me sinto mais preparada para confrontar a vida.
entendeu? Eu não desespero, eu penso, calma, vamos avaliar isso aqui. Aí eu, sabe, sinto tudo, choro, sofro, e aí eu vou observando tudo que está acontecendo comigo no corpo, porque eu fico estressada, né? O cabelo cai, você chora, você fala, calma, o que está acontecendo? Né? Essa terceira pessoa passou a ser um observador de mim mesma. E isso que a espiritualidade vai te trazer. Você pula e observa tudo, você no meio, você reagindo, o problema vindo. E, cara, é assim, é uma vida melhor. Eu vou te falar já. Porque, gente, os problemas vão continuar. Não tem jeito. E eu vou falar pra vocês. Eu consigo não tomar remédio. Não critico quem toma, porque eu sei que é muito difícil, né? Não critico quem toma, mas eu consigo ficar sem remédio. Mas como é que eu controlo essa loucura? A cabeça para um lado, o corpo para o outro, e eu querendo ser um pouco mais equilibrada. Eu observo e eu sinto a minha espiritualidade acontecendo. Cara, eu consigo resolver coisas bem complicadas agora, que anteriormente eu entraria em depressão, ia chorar 2 meses. Eu choro uma semana e falo, ok, calma, vamos controlar isso aqui. Isso, vamos ver o que está acontecendo. Como você pode? Você quer continuar sofrendo? Não, então como você vai confrontar com isso tudo? E isso você tem que, lembra, invadir os seus corpos todos, né? Invadir o seu corpo biológico, invadir os seus hábitos, invadir a tua mente, invadir as tuas emoções e falar, eu quero sentir tudo, deixa eu ver o que eu tô sentindo aqui, e começar a puxar e falar, o que é isso aqui? Eu tô me comparando com os outros? Realmente? Poxa vida, perda de tempo, sabe? Eu vou ligar pra fofoca? Não vou. Fiquei sabendo outro dia que iam vender a minha casa, que eu moro de aluguel. Eu fiquei desesperada. Aí depois eu falei, contei pra minha mãe, contei pra Samira, eu falei, agora? Aí depois eu tava andando pra lá e pra cá, eu falei, mas você tá louca? Você não tem nenhuma informação. Por que você tá preocupada? Eu falei, se eu tiver que mudar, muda. Ó, o observador saiu e falou, o que tá acontecendo aqui? Aí eu, pô, é mesmo, não tenho nenhum fato. Ninguém me falou nada, é fofoca da vizinhança, então acabou o problema. Fique tranquila. Durmo tranquila. Se eu tiver que mudar, eu mudo. Se eu não precisar mudar, eu fico aqui. Eis que há um caminho que a gente pode trilhar. Meu Deus. Mai, quero te deixar um beijo de novo. Que é um prazer ter você de volta. E que você demore tanto. Não foi culpa minha, gente, porque eu entrei numa sequência de programas que eu queria trazer você. E que bom a gente fechar uma leva contigo. Sim. Porque a gente falou de assuntos pesados. E futuramente, já vou até pedir para você se preparar. Eu tenho um papo pesadíssimo para trazer, que eu não vou falar que é pesado, mas é denso. É depressão e suicídio. Me pediram esse tema de acordo com muitas pessoas próximas de pessoas, então era uma coisa que alguém sabia, que alguém fez, lugar, mas que muita gente está vendo isso próximo, isso causou um certo susto, e me pediu esse tema para a gente falar sobre a depressão, a sequência da depressão, o que a gente não enxerga depressivo. Então, eu estou caçando algumas pessoas para poder falar de várias vertentes, mas eu já te falo que você é uma das pessoas que eu quero trazer também. Eu aceito o desafio. Você vai ter que chamar um monte de profissionais aí para dar cada um seu ponto de vista. Vai ser incrível, incrível. Eu quero chamar desde psicólogo, eu quero chamar médicos, eu quero chamar algumas pessoas e até no âmbito religioso. Eu quero trazer algumas coisas para que, de alguma forma, a gente vá conseguindo dar luz e se a gente puder aqui, como você falou, ser uma via comunicativa para colocar assim, ajudar a humanidade ou um todo, sonhando bem alto, eu topo. Tati, como sempre, é um prazer gigante estar com você. E todas essas pessoas maravilhosas que escutam, as pessoas me escrevem também depois que eu faço programa com você. Muito obrigada pela oportunidade, porque eu também posso falar as coisas que eu penso e passar a minha palavra. Obrigada para todos vocês. Um beijo no coração.
Eu sou muito sortuda por ter vocês, uma galera em volta. Eu tenho muita sorte. Verdade. Bem, linda, eu vou encerrar aqui. Gente, mais uma vez teve com a Márcia, mais uma aula que a gente fez aqui de vários pontos, conversou. E eu quero desejar para vocês uma semana de muita. Eu vou falar de muita luz. É aniversário da minha mãe. Foi aniversário da minha mãe. Então eu quero deixar aqui um beijo para dizer que eu amo demais, minha querida Márcia. E justamente por deixar mais um recado. Às vezes a gente leva a vida produzindo, sendo as mulheres guerreiras, são para as mulheres. E nós somos as mulheres que fazem várias coisas. Criam os filhos, ou não, ou tem a nossa vida, e às vezes a gente esquece um pouquinho da gente. A gente sempre fala disso no canal, mas eu sugiro, se você tiver como, se você tiver com seus exames atrasados, se você não tem um médico ultimamente para fazer um check-up, apenas para saber como é que você está, dá uma passadinha lá, tá bom? Marca seu médico, vai fazer um exame de sangue. Sempre é bom a gente saber como é que a gente está, para conseguir manter e corpo são. Tá bom? Não é uma coisa gostosa de ouvir a gente falar num programa de segunda noite falando sobre espiritualidade, a gente dizer sobre uma coisa tão séria, mas vai procurar também. A gente está falando tanto da mente, tanto do corpo, tanto do espírito. Vamos falar um pouquinho também do corpo físico em si? Vamos cuidar? Com todos vocês, uma semana linda, viu? Obrigada por estarem comigo mais uma vez. A gente se vê. Tchau! Be strong.